Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações a todos, sou o Padre Lucas Mariano. Vamos, neste vídeo, meditar um pouco sobre o Evangelho deste domingo, nono domingo do tempo comum. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho desse domingo, nós temos essa polêmica de Jesus em torno do sábado, né, um dia sagrado para os judeus, que para nós, hoje, nós cristãos, é o domingo. Veja, o povo judeu criou muitas leis para proteger a própria lei de Deus. O dia sagrado tem uma razão de ser, e é importante nós entendermos isso para a gente não ficar somente no aspecto da lei. Nós cristãos, nós católicos, devemos guardar o domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia em que o Senhor ressuscitou. A obra da salvação é uma obra maior do que a obra da criação. Na obra da criação, Deus descansou no sétimo dia, no sábado. Na obra da redenção, Deus descansa, de certa maneira, no domingo. Por isso nós guardamos o domingo, dentre várias outras razões, mas diria que essa é a principal. A razão de ser do dia sagrado, ou seja, um dia em que o homem se aparta dos trabalhos e se dedica mais a Deus, é justamente de que o homem precisa dar tempo para Deus. Se o homem não dá tempo para Deus, ele começa a colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, a verdade, a razão por trás da lei é esta. E o grande problema aqui dos fariseus é não entender a razão por trás da lei, a verdade por trás da lei. Nós podemos cair em dois extremos aqui, né? De nós pensarmos que o sábado, no nosso caso o domingo, é uma coisa absoluta, como é o caso dos fariseus, de considerarem deixar uma pessoa doente, considerarem deixar uma pessoa passar fome por causa desta lei. E nós também podemos cair num outro extremo, de não dar importância nenhuma a este dia sagrado, de trabalharmos, de fazermos o que quisermos nesse dia, menos dar tempo para Deus. Então, a verdade por trás da lei, ela é muito importante. Nós precisamos entendê-la. Por quê? Porque nós precisamos amar essa verdade. A lei existe como uma pedagoga para nos conduzir ao amor. Uma vez que nós amamos, nós, de certa maneira, não precisamos mais da lei. Por exemplo, um sacerdote que já tem o costume de celebrar a missa todos os dias, nem sequer considera no seu exame de consciência, precisa considerar no seu exame de consciência, o terceiro mandamento de guardar os domingos e festas, porque já é natural da sua própria condição celebrar esses dias e celebrar a Santa Missa. Então, a lei existe para nos conduzir para o amor. E uma vez que nós chegamos no amor, uma vez que nós amamos a Santa Missa, nós já não nos preocupamos com a questão da lei, se é dia de preceito, se não é. Simplesmente nós queremos estar com Deus. Mas uma coisa aqui é muito importante também sobre este evangelho.
Nosso Senhor diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Nós entendemos então que a lei existe para conduzir o homem para Deus, ou seja, a lei existe para santificar o homem. E uma vez que esse homem vai sendo santificado, ele glorifica a Deus. Essa é a finalidade das leis, né, e das práticas religiosas, das nossas missas, enfim, a glorificação de Deus e a santificação do homem. O problema é que os fariseus aqui têm um coração bem frio, mesquinho, endurecido, e é por isso que Nosso Senhor fica irado e ao mesmo tempo triste. Os fariseus estão dispostos a deixar os discípulos passarem fome e depois eles também estão dispostos a deixar um homem continuar doente, simplesmente por conta da lei e não da verdade por trás da lei. O Senhor pergunta aos fariseus: salvar uma vida ou deixá-la perder? O que é permitido no dia de sábado? Aqui, Nosso Senhor também nos ensina que não fazer nada também pode ser um pecado. Nós, no início da missa, sempre falamos, né, atos, né, nossos atos, nossas palavras e omissões. Nós pedimos perdão por os pecados que nós cometemos, sejam por atos, né, palavras ou omissões. A omissão também pode ser um pecado. A indiferença ao sofrimento do outro é um pecado também. Esse coração endurecido dos fariseus, né, guarda o silêncio. Nosso Senhor Jesus Cristo faz essa pergunta: é permitido fazer isso no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la perder? Né? E eles ficam em silêncio. É o silêncio exatamente para esconder um coração duro. Um silêncio que manifesta, de fato, uma soberba e uma resistência à verdade. Que Deus nos livre, então, de amarmos mais as leis do que ao próprio Deus e ao nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.